galera ligada no YouTube da Rádio Roquete Pinto, está no ar mais um Todas as Divisões da Rede comigo, Daniel Santiago. E eu, Gustavo Guerra. E agora a gente vai falar de tudo que vai acontecer nesse final de semana de futebol que vai envolver as equipes de menor investimento do Rio de Janeiro, porque teremos estreia nesse final de semana, teremos muito mais jogos para o torcedor acompanhar no estado do Rio de Janeiro, mas a gente vai começar pelas divisões nacionais, a gente vai começar pela Série C do Campeonato Brasileiro, porque o Volta Redonda vai tentar se recuperar da derrota para a equipe do Botafogo da Paraíba que sofreu no último final de semana e já volta a campo novamente em casa nesse final de semana, não é mesmo, Gustavo? Exatamente, jogo que vai ser disputado amanhã, 5 da tarde, né? Sábado, dia 18 de maio, jogo contra o Náutico, mais um jogo, né, na Rainha de Oliveira, vai ser o terceiro jogo do Voltaço nesta Série C de Campeonato Brasileiro em Volta Redonda, então chance de ganhar em casa. O jogo é 5 da tarde, como eu disse então, no Raulino de Oliveira contra a equipe do Náutico. No momento, Volta Redonda é o 8º colocado na tabela, com 6 pontos, mas lembrando que tem um jogo a menos, né, em relação à maioria dos adversários na tabela, então é bom pontuar logo em casa, mas lembrando também que tem aquele joguinho adiado contra a equipe do São José, jogo que ia ser no Rio Grande do Sul. Pois é, e agora falando então de Série D de Campeonato Brasileiro, a gente passando aí então pelos jogos de sábado, né, da equipe do Volta Redonda pela Série C, mas no sábado também teremos jogos de Série D do Campeonato Brasileiro, teremos um jogo, mais um encontro entre times do Rio de Janeiro, né? A gente teve Portuguesa e Nova Iguaçu no último final de semana e dessa vez o Nova Iguaçu novamente continua no Rio de Janeiro, mas vai encarar a equipe do Audax. Audax, lanterninha da competição, 3 jogos, 3 derrotas, por enquanto segurando aí a lanterna do grupo 6 da Série D. Então o Nova Iguaçu vai receber no Laranjão, esse jogo será no sábado às 4 horas da tarde no estádio Laranjão. Então para a galera de Nova Iguaçu ficar ligada, o Nova Iguaçu que começou muito bem, né, teve a goleada, chegou a assumir a ponta ali na segunda rodada, mas vem da derrota, acabou caindo então aí para a 4ª colocação após perder para a equipe da Portuguesa, mas agora vai ter a oportunidade de se recolocar aí no caminho das vitórias, vai enfrentar a equipe do Audax, que por enquanto vai mostrando que deve ser aí meio que um saco de pancadas do grupo, porque tá difícil. Tá difícil, pois é, perdeu todas as partidas pelo mesmo placar, inclusive 1-0, então o Audax ainda não somou ponte e nem fez gol, uma situação bastante complicada lá do Audax. Então o Nova Iguaçu, como você bem disse, 4º colocado com 4 pontos, enfrenta a equipe do Audax. E também amanhã, sábado, dia 18 de maio, às 6h30 da noite, aí teremos o jogo entre Portuguesa contra o Itabuna da Bahia, né? O Itabuna da Bahia que vem bem no campeonato, inclusive é o líder do grupo A6 com 7 pontos, né? Tem vários jogadores emprestados das categorias de base do Vitória, então um time bem interessante. O jogo vai ser no estádio Luso Brasileiro, mais um jogo da Lusa no local, então o terceiro jogo da Portuguesa em seu estádio, jogo às 6h30 da noite. Portuguesa contra Itabuna da Bahia. Portuguesa, se vencer, né, assume momentaneamente a liderança do grupo A6, porque está com 5 pontos, se vencer chega a 8, ultrapassa o Itabuna que está com 7. Só que também teremos o Democrata jogando, Democrata que joga contra o Serra, Democrata também tem 7 pontos e está na 2ª colocação. Então ficou o convite aí para a galera da Ilha do Governador também acompanhar a Lusa, vem de uma vitória no próprio estádio Luso Brasileiro, o gol do Marcelo Toscano, né, o artilheiro voltando, fazendo aí seus gols desse retorno. Então ficou o convite aqui para a galera da Lusa comparecer no estádio Luso Brasileiro nesse sábado. Jogo importante, Portuguesa e Itabuna, 2 equipes que parecem que vão estar lutando ali pelo topo da tabela. Então fica aqui o convite para o pessoal da ilha comparecer em peso. Mas Gustavo, enfim, teremos agora a estreia, voltando agora para o nível estadual, a gente vai ter a estreia da Série A2 do Campeonato Carioca, a 2ª divisão do nosso estadual, uma Série A2 que vem para pegar fogo, a gente já vem falando aqui dessa competição no Todas as Divisões toda semana, que a gente já tá falando assim, ó, essa Série A2 promete, é muito time tradicional, muito time que tá se montando bem. Então, finalmente teremos a estreia dessa Série A2 do Campeonato Carioca nesse final de semana. Teremos 4 jogos no sábado, um jogo no domingo e outro jogo lá na quarta-feira, que a gente começa a passar aqui os jogos, né? Olha só, por exemplo, amanhã, 3 horas da tarde, teremos Serrano e Arte Sul no estádio Atílio Marotti, Araruama e Cabo Friense no estádio Ossi Rezende, América e Petrópolis no estádio de Lite Coutinho, Maricá e Olaria no João Saldanha. São só esses jogos, pelo menos esses 4 jogos para abrir, né, no sábado, essa estreia de Série A2. Exatamente, Daniel. E também tem uma questão seguinte.
2 desses 4 jogos não vão ter transmissão alguma, que são os confrontos entre Serrano contra Arte Sul e também Araruama contra a equipe da Cabo Friense. Já o jogo do América, né, estreia do América, tão esperado estreia do América, que vai ser contra a equipe do Petrópolis, no Judite Coutinho, vai ter transmissão da TV fechada pelo Band Sport e pelo streaming no canal Gold. Já a partida, né, entre Maricá contra a equipe do Olaria vai ser transmitida pelo Cariocão TV lá no YouTube. Então são 2 jogos com transmissão. E o tão esperado início do América, né, pode ter, quem sabe, o Romário relacionado, quem sabe jogar 15, 20 minutinhos. Ele tá falando assim, eu não vou jogar todos os jogos, não vou ficar entrando toda hora na partida, mas de 15 a 20 minutinhos dá para jogar uma partida ou outra. Então tem muita convocação, muita expectativa dessa galera da torcida americana, e não só da torcida americana, da imprensa como um todo, né, de todos os torcedores estarem aí tentando acompanhar um pouco a América por conta do Romário, até porque é uma coisa muito curiosa. Mas a gente destaca outros jogos aqui, vem um Serrano que vem da Série B1 do ano passado, fez uma boa Série B1, vai estrear na competição. A gente tem o Olaria, vice-campeão dos 2 últimos Série A2, vai estrear contra a equipe do Maricá, que agora joga em casa, né, tem o estádio lá em Maricá. E o Araruama, Cabo Friense aí, que são equipes que vão tentar despontar como possíveis surpresas nesse Cariocão. Então jogos muito bacanas no sábado. No domingo se enfrentam o Resende e o Americano, 2 equipes tradicionais também aqui, o Americano tentando voltar à primeira divisão, o Resende que caiu ano passado acabou continuando na segunda também, vai tentar aí voltar nessa primeira divisão. Esse jogo também será às 3 horas da tarde no Estádio do Trabalhador, e aí a transmissão na TV aberta, TV Alerj. Então o pessoal fica atento aí no domingo, e na quarta-feira também teremos mais um jogo, né, Gustavo? Exatamente, né, porque como o Audax joga a Série D no fim de semana, os jogos da Série A2 precisam de um tempo, né, precisa de um espaço de pelo menos 72 horas, né, entre um jogo e outro. Então os jogos da equipe do Audax nessa Série A2 do Carioca vão ser sempre no meio de semana, tá? Quarta-feira que vem, então, Audax contra a equipe do Duque de Caxias. O Audax está mandando seus jogos em Moça Bonita, em Bangu. Pois é, esse jogo também que será às 3 horas da tarde. Segunda-feira você vai ter a cobertura completa de tudo que aconteceu nessa Série A2 do Campeonato Carioca. Agora, para chegar agora também no nosso finalzinho aqui do nosso Todas as Divisões da Rede, temos a Série C do Campeonato Carioca, que também está rolando. Quinta divisão do nosso estadual. Ontem, né, quinta-feira, a gente teve o encerramento da primeira rodada com 2 partidas, né, que foram adiadas por conta de laudos de estádio. As tiveram que ser adiadas, não foram disputadas no último final de semana. Foram jogos entre Campos e União Central, que empataram em 2-2, e o CAC Brasil Paraty também, que empataram em 2-2. Então, primeira rodada da Série C encerrada. Tivemos 2 equipes vencendo por WO, que foi o Resende, que bateu por 3-0 o Santa Cruz, né, o Esporte Clube Resende, e também o Rio Ostrense, que acabou perdendo, né, pro Vera Cruz. Vera Cruz, então, venceu por 3-0 também por conta de WO. Então, por enquanto, na tabela, a gente tem o Resende e o Vera Cruz com os 3 pontos, e aí o Niteroiense, que também venceu, mas aí jogando, né, em campo, venceu a equipe do Unisouza, também está com 3 pontos. O CAAC, o Campos, o Paraty e o União Central com 1 ponto. E as outras equipes aí que foram derrotadas ainda não somaram pontos. E teremos segunda rodada, dessa vez tudo normal. O pessoal conseguiu se regularizar, teremos rodada completa, né, exatamente, né? Santa Cruz e Rio Ostrense conseguiram aquele mínimo de jogadores inscritos. Submissão de 11 jogadores para começar o campeonato. Na primeira rodada, eles não conseguiram, né? Até o dia útil que era permitido para poder inscrever os jogadores. Agora sim, todos os times estão com mais de 11 jogadores, que é o mínimo permitido. Então teremos segunda rodada, tá? Domingo, 4 jogos acontecendo de forma simultânea às 3 da tarde. Niteroense contra Campos no Marrentão, Santa Cruz contra o Unisouza no Elci Resende, Paraty contra Esporte Clube Resende Moça Bonita e Vera Cruz contra CAAC Brasil lá no Atílio Marote. E fechando a rodada, segunda-feira, 3 da tarde, União Central contra Rio Ostrense no Marrentão. Esse então, né? É a segunda rodada da Série C do Campeonato Carioca, a gente lembra, é a 5ª divisão do Rio, então agora sim teremos os 5 jogos da rodada, sem nenhum problema por suspensão, adiamento, WO, esquece para a segunda rodada. Então é isso, pessoal, e segunda-feira você já sabe, você é o convidado especial para 10 horas da noite estar com a gente, 94,1 FM, também através do nosso YouTube aqui com nossas tradicionais lives também, o pessoal acompanhar todas as divisões, a casa de todos os times do futebol do estado do Rio de Janeiro, onde a gente vai repercutir todos esses jogos, vamos projetar também os jogos que vão acontecer ainda pela quarta-feira, né, como por exemplo o caso do jogo do Audax e do Duque de Caxias. Você é o nosso convidado aqui por todas as divisões da rede. Aí a gente vai projetando um pouquinho do que acontece nesse final de semana, e segunda-feira a gente já vai trazer tudo o que aconteceu. É isso, pessoal, então terça-feira na verdade não, segunda-feira que vem
tem todas as visões, você pode ouvir pela Rádio Roquete Pinto, 94.1 FM, pelo nosso site, e também vai ter live no YouTube, então você pode conferir tudo. Terça-feira o programa vai estar no Spotify, tá? Isso. Então terça-feira o programa vai estar no Spotify, se você quiser ouvir novamente. E sexta-feira, toda sexta-feira, você sabe, é um novo dia do Todas as Divisões da Rede. Lembrando também, segue a gente no nosso Instagram, tá? @todas as divisões, que a gente posta tudo em tempo real. E segue também a Rádio Roquete Pinto, @Rádio Roquete, Roquete com 2 T's. Então é isso, pessoal. Até sexta-feira que vem aqui no Todas as Divisões da Rede. Valeu! Valeu!